todos, olá a todas. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado, Francisco, pela presença aqui na Boa Vista. O Francisco gentilmente aceitou o nosso convite para conversar aqui conosco sobre como a Agile utiliza os nossos serviços e se beneficia dos dados que a Boa Vista fornece para melhor atender os clientes dele. Francisco, eu queria que você começasse, por favor, falando um pouco sobre a Agile, sobre o que você faz para aquelas pessoas que eventualmente não conhecem a Agile no mercado. Não, legal. Primeiro, obrigado, Ricardo, pelo convite. Agradeço aí todo o time Boa Vista, tá? A Agile, ela acaba sendo um ecossistema de tecnologia, né? E um sistema de gestão para micro e pequenas empresas, né? De um segmento bem específico que é de venda direta, né? Quem trabalha com consultoras de venda. Todo mundo já teve uma tia, uma prima, alguém na família que revendia aqueles catálogos, né? Que é muito conhecido, mas não se resume só a essas grandes marcas. Existem milhares e milhares de marcas espalhadas pelo Brasil, né, que trabalham com revendedoras. Então, a gente trabalha com essas marcas, direto com a marca, né, para fazer essas análises das revendedoras, dessas consultoras, né? E também tem um segundo segmento que nós temos outras empresas dentro do nosso ecossistema, que é oferecer também esses serviços para essas outras empresas, né, personalizados, cada uma para o seu segmento. Um pouco aí para meios de pagamento e outra aí para o agronegócio. Interessante. Eu queria explorar um pouco com você como que os dados da Boa Vista ajudam essas consultoras, essas revendedoras que trabalham nesse mercado de venda direta. Bom, vamos lá. No modelo tradicional, né, que todo mundo sempre usou, a pessoa entrava assim, tanto no site da própria Boa Vista ou de qualquer outro birô de crédito, né, entrava lá, pagava por essa consulta e tirava um PDF, né? E simplesmente o que ela tinha de dado ou informação? Um PDF. Ela não tinha dado que gerava informação. Então, qual que foi aí a nossa ideia? A nossa ideia foi realmente conectar direto com a Boa Vista, que a gente entendeu que era o birô que realmente que mais trazia informação desse público, né? Conectar direto com Boa Vista, trazer todos esses dados que estavam no PDF para dados reais, né? Físicos mesmo, né? Em sistemas, e que eu passo a não fornecer um PDF, mas passo a fornecer dados. Ah, mas esses dados acabam gerando um PDF no seu sistema? Sim, quando analisa somente uma consultora. Mas a partir do momento em que eu analiso o grupo de consultoras e como tudo isso está se movimentando de acordo com a economia, porque a gente sabe, né? Dinâmico, né? É muito dinâmico, principalmente quando tem alguns programas igual o Desenrola, né? Esse programa está ajudando muito esse público, né? Porque na hora que a consultora vai comprar de um dos nossos clientes, ela às vezes nem sabe que ela está com um problema financeiro. Sim, sim. Nem sabe. Então, assim, a gente trabalha não só uma consulta única, mas a gente traz todos esses dados e tenta entender o que está acontecendo com o nosso cliente através de informação. Sensacional. Eu me interessei muito por esse aspecto que você trouxe, de que uma distribuidora que antes, para entender se ela podia ou não vender para um cliente, viria na Boa Vista fazer uma consulta individual e extrair um PDF, como você trouxe, hoje ela tem acesso a muito mais informações, não só o dado do PDF, mas dados mais completos que você consegue gerar, dentro de um aplicativo da Agile. Então, na palma da mão dela, ela consegue ter isso. Conta um pouquinho mais para a gente sobre como é essa experiência e como é que esses dados da Boa Vista estão contemplados lá dentro. Isso. A gente foi faseando o produto, né, para poder ir entendendo o que seria melhor, né, em cada momento. Então, assim, o primeiro passo era simplesmente assim, a pessoa fazia uma consulta, score acima de 400 liberava, abaixo de 400 não liberava. Simples assim, ponto. A maioria dos nossos clientes fazia isso. Aí depois, o que a gente fez? A gente mudou e começou a falar assim, não é o score. Porque, teoricamente, essa mulher que está procurando uma renda extra, talvez vai ser para pagar uma dívida que ela tem. Sim. Né? Então, assim, realmente, quem
está buscando uma renda, trabalhar com esses produtos, não vai ter um score legal. Ponto, né? É lógico que existem pessoas que gostam de empreender dessa forma, enfim, mas a maioria é por causa desse motivo, renda extra. Então, a gente passou a transformar esses dados primeiro para os franqueados, para as marcas, e falar assim, dependendo do nível do protesto ou da negativação, sim, você pode liberar essa consultora a vender o seu produto, né? Então, a gente trabalhava num produto muito com clientes que entregam mercadoria consignada. Num segundo momento, a gente conseguiu, né, não só melhorar esse nível de aprovação dessa revendedora, mas trabalhar a fraude. E aí a gente começou a ir para o online, né? Porque no online eu já tenho meio de pagamento integrado, então eu não tenho consignado, é sempre compra. Mas entra num outro risco, que é o cancelamento, o chargeback, né? Como analisar que essa mulher que está comprando ali, que as pessoas que estão comprando ali, não é um cartão clonado, não é um fraudador, né? Então a gente criou esse segundo ponto, que foi, né, analisar essa questão da fraude. Da fraude. Então, só para reforçar o meu entendimento aqui, quando você fala das duas fases, a tua proposta de valor para a fabricante foi de aumentar a taxa de aprovação de consultoras, porque anteriormente ele analisava uma consultora e aprovava ou reprovava, mas normalmente reprovava mais do que quando passou a utilizar a Agile como esse filtro de análise. Você me trouxe aqui um dado de cada 10... De cada 3 eram aprovadas, 7 não eram aprovadas. Cada 10 consultoras que chegam até o fabricante, 7 são recusadas, 3 são aprovadas. E esse índice vem melhorando com a utilização dos dados que a Agile consegue montar e fornecer para o fabricante. Isso. Aí a gente conseguiu agrupar esses 7 em grupos, né? E analisar assim, pô, essas duas aqui, por que ela não está sendo aprovada? É por determinado tipo de negativação. Então, vamos criar uma solução que consegue resolver isso e dê, num primeiro momento, não garantia, mas sim a segurança que ele pode entregar esse produto, que ele vai ter um índice baixo e vale a pena realmente entregar esse produto. A gente sobe de 3 para 5, né? Tentar chegar ao máximo perto de 10. Sim. É lógico que no 10 a gente é bem difícil chegar, mas quanto mais próximo a gente conseguir chegar e sair de 3 para 5, quase dobrou. Sim, sensacional, sensacional. Um excelente valor que está sendo gerado ali para o fabricante. E na segunda etapa você mencionou da fraude, então você minimiza as chances de um fraudador comprar no cartão de crédito fraudado e gerar um prejuízo para as duas partes, né? Tanto para a consultora quanto para o fabricante. É extremamente valioso, né? Isso que você está fazendo tanto para a fabricante quanto para as próprias consultoras. Como é que você enxerga que você pode gerar ainda mais valor no crescimento da Agile usando a Boa Vista? Isso. Aí teve a terceira fase, que é uma fase recente, que foi porque quando essa mulher ligava lá, fazia o seu cadastro, a resposta que ela tinha era: seu cadastro não foi aprovado, né? Então, assim, por quê? Às vezes, as fábricas mesmo orientavam, não fala isso não, porque, sim, né? Sim. Então, assim, a gente passou a levar a consulta para dentro do aplicativo da revendedora. Ou seja, a revendedora, agora, ela consulta o score dela, né, dentro do próprio aplicativo, né? E ela sabe agora por que talvez ela não vai ser aprovada, né? O bacana disso é que antes, assim, a consulta era cobrada do nosso cliente. Então, assim, cada consulta X reais era o preço de uma consulta para ele ver os dados da consultora. A partir do momento que a gente entrega esse aplicativo na mão da consultora, a gente consegue ter outras fontes de receita dentro desse aplicativo através de soluções de pagamento para a revendedora com o seu cliente. E passa a dar essa consulta de graça dentro do aplicativo, né? E, claro, a gente faz todo um termo dentro do aplicativo em que ela compartilha essa consulta com o fabricante. Então, a gente zerou agora o custo do fabricante com consulta, desde que ele traga esse lead para dentro do nosso aplicativo. E isso é legal, tanto para ele, que ele reduziu o custo agora com consulta,
né? A consultora dele passa a entender o que está acontecendo com ela financeiramente e eu, com o aplicativo, consigo trazer lead e reduzir o meu custo de aquisição de cliente, porque quem traz o cliente para mim é o próprio fabricante. O próprio O fabricante te remunera pela solução que você está fornecendo do aplicativo e você consegue também gerar fonte de renda cobrando pela antecipação, quando a gente olha para o lado da consultora. Sensacional, acho que é uma excelente cadeia que vocês conseguiram construir com a Agile para gerar valor para distribuidoras ou revendedoras e para os próprios fabricantes. Queria voltar nesse ponto olhando para o futuro aqui, que eu falei antes. O que você enxerga de caminho de crescimento para vocês na Agile, né, nessa trilha de inovar nesse mercado do varejo, de financiarizar mais o varejo de distribuidores e revendedores e fabricantes? Eu acredito que a Boa Vista tem outros produtos no portfólio, que é muito interessante, né? Outras empresas, até o que a gente conversou agora há pouco, o Acordo Certo, né? É realmente uma empresa que a gente quer tentar trazer junto de parceria, porque se ela está negativada, eu conseguir fazer o acordo dessa revendedora e através das vendas e até o próprio resultado, lucro dela de uma venda, eu fazer com que ela quite tudo isso, a gente traz não só para essa mulher que quer empreender, né, que é uma microempreendedora, que ela não é bem vista pelo mercado financeiro, é a pessoa que tem mais taxa, né? Se você olhar qualquer solução de pagamento, a maior taxa é para essa mulher e ela quer empreender e muitas dessas vezes para poder ajudar dentro de casa, ajudar a família. Então, assim, a gente consegue até pensando num ecossistema financeiro assim brasileiro, fazer com que essa mulher assim limpe o seu nome com essa renda extra, que ela realmente consiga realizar os seus sonhos. Afinal, quem está atrás de uma renda extra está atrás de um sonho, que é comprar sua moto, é pagar a escola do filho. A gente fala com essas revendedoras, o sonho dela é isso. Então, como que a gente consegue pegar uma mulher que está negativada, fazer com que ela limpe o seu nome, consiga empreender e consiga que ela saia dessa renda extra, que seja a renda principal, né, dela, né, e que possa, né, ser uma empreendedora. Então, esse é o nosso foco, é o que a gente quer. Sabemos que isso é muito difícil, mas é o nosso propósito como aplicativo. Sensacional. Então, só refraseando aqui, para validar o meu entendimento, o valor que vocês estão gerando na sociedade, ele tem um impacto muito positivo. Vocês conseguem reinserir no mercado mulheres com score baixo na maior parte das vezes, que tem muitos casos nome negativado e não conseguiriam acesso a uma empresa como fabricante para poder revender os seus produtos. Vocês reinserem essas mulheres no mercado por causa dos dados que vocês usam da Boa Vista e de fontes que você também consulta. E com isso você movimenta a economia e permite que elas realizem esses sonhos de limpar o nome, pagar a faculdade do filho, às vezes a própria faculdade, e tocar a vida adiante, movimentando a economia brasileira. Isso aí. Essa mulher sempre foi muito manual, o catálogo mesmo era manual. A gente consegue, com a tecnologia, digitalizá-la, não é mudar a maneira dela vender, não. Essa maneira dela vender sempre vai ser assim, e ela tem que ser assim, de vender no relacionamento, vender na amizade. É o que faz a diferença. Eu simplesmente digitalizo ela, né, e dou essa oportunidade, né, dela poder empreender. Muito bom, Francisco. Parabéns pela trajetória, muito obrigado pelo tempo e pelo espaço de você ter vindo aqui na Boa Vista conversar com a nossa audiência. Eu desejo muito sucesso para vocês e que a gente participe desse crescimento juntos, como sempre. Obrigado, agradeço a parceria. Tenho certeza que a gente vai cada vez mais integrar e conectar todos os outros produtos Boa Vista. Maravilha. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza disso.